Fala pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindo aqui a mais um Daviscast. E hoje eu vou fazer um rant, tá? O tom do papo de hoje é mais no lado de destruição de mito, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o mito do programador indiano. Nossa, os indianos, eles são muito ferozes assim. Eu também acreditava nisso, eu escutei muito isso, né? Antes até de ingressar em UTI, e tem muita gente que ainda escuta isso e tem às vezes tem essa fantasia, né, que não reflete exatamente a realidade do que são os indianos no mundo da programação, tá? Então vou começar a discorrer um pouco sobre isso aqui hoje, com conhecimento de causa. Antes de tudo, acho que dá para eu situar vocês. Quando eu trabalhei na IBM, tá, vamos colocar desse jeito, trabalhei bastante tempo lá com indianos, tá? E também trabalhei bastante tempo no HSBC com indianos, tá? Com indianos e chineses. É, enfim, eles não têm, assim, meu Deus, nada demais. Na verdade, o que é demais é o preço, tá? Que é super justificado o preço. Então vamos começar a partir de alguns exemplos, tá? Depois eu vou fazer um resgate de contexto histórico. Mas vamos lá, explicar algumas diferenças culturais e falar algumas curiosidades aqui. Mas, quando eu trabalhei na IBM, eu trabalhei no projeto Sprint Nextel, e era um projeto que tinha que ter suporte global. Tá? O projeto não podia parar em nenhum momento, em nenhum fuso horário do mundo. Então a gente tinha a equipe na Índia, que fazia handover para a equipe do Brasil, que fazia handover para o pessoal dos Estados Unidos, Mountain Time, e esse pessoal fazia handover pro pessoal da Índia de novo, né? Começava ali à tarde e tal deles, e esticava até o comecinho da noite pro pessoal da Índia. Então, toda hora tinha alguém de olho no sistema. Finais de semana também, e durante a semana sempre tinha algum senior on call, esperando chegar Então a gente vinha com um notebook, um Nextel para casa, se pintasse alguma coisa de madrugada, ligava pra gente. Enfim, e a equipe em cada fuso horário tinha que dar conta da mesma aplicação, de fazer o mesmo trabalho, tá? E aqui no Brasil essa equipe era composta de 4 pessoas, tá? No Tier 3, que era onde eu fazia o nível de suporte que eu dava, era eu, mais 3 pessoas. Nos Estados Unidos eram 5 pessoas, porque também tinha mais 2 coordenadores lá. Tinha um tech leader e uma coordenadora geral. E tinha 18 na Índia. 18, né? Para fazer exatamente o mesmo trabalho, conta do mesmo volume de trabalho, tá? Para ter a mesma capacidade de entrega. 4 no Brasil, 4 nos Estados Unidos, a supervisora não conta como base técnica, então 4 no Brasil, 4 nos Estados Unidos, 18 na Índia. 18. Flutuava de 16 a 18 ali, mas era isso, era 18. Quando tinha 16 estava desfalcado o time. E eu acho que daí começa a gente fazer, talvez, abordar o porquê disso. Fala, mas espera aí, os indianos não são tão bons, eles não são os caras da programação? Não, não são. Acho que já devia estar claro pelo título do vídeo, mas não são não. Mas aí que entram algumas diferenças culturais e eu acho que o objetivo grande do vídeo é explicar exatamente isso. Espera aí, mas por que eu sempre ouvi falar disso então? Os indianos em si, eles têm. Os orientais em si, tá? Desde o Oriente Médio até do Extremo Oriente. Tanto os árabes têm uma grande tradição matemática, os indianos têm uma grande tradição matemática e científica, tá? Os orientais, os chineses tal, também. Tá? Os chineses e japoneses também. O jeito que eles entendem matemática, a parte de operação de matrizes e tal, a base matemática deles é bem legal, é bem sofisticada. Mas aí é que tá, isso não é assim para todo mundo, não é pro povão, tá? É para as famílias mais ricas, para os marajás, para os imperadores, para os equivalentes a duques, né? Para pessoa que é super bem de vida. Então aí sim tem um outro ali da família que acaba se dedicando para essa carreira mais acadêmica, mais científica, de pesquisa e tal.
E sim, a Índia, tanto assim como no Oriente Médio, quanto a China, produziu grandes matemáticos, tá? Assim, historicamente eles têm, assim, produzem grandes matemáticos. Assim como também na Itália, na França, né, quando começou muito comércio por lá, na Grécia também tinha isso. Enfim, então você tem essa tradição matemática muito forte ali, nas famílias super ricas, tá? E é uma tradição, sei lá, meio que milenar. Inclusive no começo do século XX, tá? Apesar da Inglaterra ter colonizado todo mundo, os cientistas, as famílias ricas, mandavam os filhos para ir para Cambridge, para Oxford, né? Mandava para os grandes centros acadêmicos para estudar na Europa, na Polytechnique da França, então assim, na Polytechnique de Turim. Então, tem grandes físicos, grandes matemáticos, grandes cientistas que trabalharam ali com Maxwell, com Einstein, enfim, com grandes nomes da física, da ciência, com Planck. Tem fotos históricas deles indo lá na conferências e tudo mais. Enfim, isso é bem legal, só que não coloca a coisa no prisma correto. As famílias ricas tinham essa tradição matemática científica muito forte. A, a Índia era uma colônia britânica. Então, por volta da. Depois que eles tiveram, né, conseguiram a independência da Inglaterra, eles falavam inglês, tá? Bem entre aspas, depois eu vou até contar umas curiosidades sobre isso. Mas sim, é uma das 18 línguas oficiais da Índia, 18 ou 19, que se fala lá, tá? Tem várias línguas, tem vários idiomas escritos. A Índia é até difícil você conseguir categorizar ela como país, como nação, porque tem idiomas diferentes, religiões diferentes, sistemas de escrita, contagem, pensamento, histórias, filosofias, que são culturalmente muito diferentes. É diferente do Brasil, onde no Nordeste se fala português, no Rio Grande do Sul se fala português, cada um com seu sotaque, cada um carregado o seu sotaque da sua forma, mas que todo mundo fala português, né? Todo mundo, se desacelerar, se entende, ou se explicar uma palavra ou outra, acaba se entendendo. Lá não, lá muda o sistema de escrita, lá muda o sistema de numeração, muda as tradições filosóficas, muda a linguagem falada, muda tudo, absolutamente tudo. Então é até difícil pensar a Índia como nação, mas é uma nação, tá? Era um reino era um império com sub-reinos ali, enfim. E eles tinham essa tradição matemática, eles foram colonizados pela Inglaterra, depois conseguiram a independência, com Gandhi. Gandhi fez boa parte desse movimento. Eles absorveram boa parte de cultura, né, ocidental também, por exemplo, o esporte nacional lá, o cricket, né, que é super popular na Inglaterra e na Índia. E o governo se ligou que, ok, eu acho que esse lance de computação e tecnologia a gente já tem uma tradição muito boa, já tem um intercâmbio cultural legal, e isso tem cara de ser a próxima grande coisa. Vamos investir nisso, tá? Então, já desde a década de 50, 60, o pessoal começou a fomentar muito nessa área, tá? Porque tinham grandes pesquisadores, tinham realmente grandes matemáticos na década de 40 ali, de cientistas da computação, e começaram a tentar popularizar, massificar isso. Aí é onde a coisa sai um pouco do trilho, entendeu? Toda vez que a gente tem um excesso de formação, né, um excesso de profissionais, geralmente para você formar essa massa, a qualidade baixa e o preço baixa por sequência, né? Você tem um excesso de mão de obra daquilo ali. Foi isso que acabou acontecendo na Índia, tá? Então, quando, sei lá, pegar um equivalente aqui com o Brasil, tá? O jovem está ali com 18 anos, não teve uma orientação vocacional, estudou tudo meia boca, meio para ir passandinho, mirou na federal, mas tá difícil, né? Ninguém consegue passar nisso. Enfim, não pegou a coisa a sério. Aí pensa, ok, eu vou fazer
fazer administração, pegar um curso. Tem faculdades excelentes de administração, mas tem muita gente que vai para um curso de administração no EAD de esquina para, só para tirar o canudo, isso aqui vai me permitir trabalhar em várias empresas. Toda empresa precisa de administrador, vou trabalhar no escritório, beleza, é isso que eu quero. E vai. Então tem uma abundância de alguns cursos que recebem muita gente, né? Porque a pessoa não quer assim super estudar. Esse é o curso, esse é o caso de ciência da computação na Índia, tá? Então assim, cara, não sei o que eu vou fazer. Vou fazer ciência da computação porque emprego tem, dificilmente o pessoal fica desempregado, toda a área que está contratando, depois eu consigo me movimentar, beleza. Então eu vou para essa área, tem muito fomento do governo para isso, e ok, o pessoal vai para lá. Mas aí acaba acontecendo essa coisa, a qualidade cai, a produtividade cai muito, não se tem uma adequação cultural para você poder prestar serviço em empresas ocidentais, já vou entrar nisso, que isso aqui é um ponto muito importante. E o preço é muito lá embaixo. É muito mais fácil você manter um pelotão na Índia do que meia dúzia aqui no Brasil. Tá? É muito mais barato você pagar 100 pessoas na Índia do que 20 pessoas em qualquer outro lugar no mundo. Então, dependendo do tipo de serviço, acaba ficando muito eficiente. Fica muito. O custo é muito eficiente. Né? O pessoal vai e põe isso lá na Índia. Se é um trabalho mais mecanizado, tá tudo especificado, um esquema mais de fabriquinha de software, é super efetivo colocar isso na Índia, tá? Porque o custo baixa bastante. O custo vai baixo para lá, eles produzem lá bastante, desde que não tenha que ter muita interação. Quando você tem então, ok, eles acabaram abraçando, né, muito outsourcing. Muitas empresas levaram para lá, montaram centrais lá. IBM montou central lá, a HP, várias outras montaram centrais lá para poder absorver demanda, não só de atendimento, mas modelos de fábrica, modelos de suporte, desde que isso chegasse já meio filtrado e só precisasse de muito trabalho braçal, muito volume de trabalho braçal sendo feito. Mas quando você tem isso aí misturado com desenvolvimento de produto, você tem alguns fatores que complicam, né? Fatores culturais. Por exemplo, a hierarquia manda muito, o cargo manda muito, tá? Então, dependendo da casta que você tá, você não pode ocupar determinados cargos. Se você conseguir um determinado cargo, nossa, você pode não ganhar muito, mas o cargo manda muito. Lá, isso não é uma exclusividade dos indianos, mas tem muito. Essa parte de casta, sim, mas os orientais eles se baseiam muito em hierarquia, né? Tem muito dessa coisa de, dependendo de quem você é na fila do pão, você não precisa falar obrigado. Então, sei lá, às vezes você tinha um coordenador na Índia, coordenando lá a parte de desenvolvimento, e passava as coisas para o resto do mundo, para o Brasil, para os Estados Unidos ou para a Alemanha, que sempre soava super grosseiro, assim, porque o cara nunca pedia por favor, nunca falava obrigado, porque de acordo com o contexto cultural, ele não precisa ser educado com quem está abaixo dele. Ele só manda e ponto final. Então eles não são polites, eles não soam educados, não que eles não sejam, mas eles não soam. Isso destoa culturalmente, né? Você tem parece que eles são super rudes, assim. Isso gera uma série de situações incômodas. Ok, dá para entender, porque não é o mesmo contexto. Já é muito diferente, por exemplo, aqui do Brasil. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, quem é da minha geração, tal, eu nasci ali no começo dos anos 80, quem nasceu no final da década de 70 até o final da década de 80 e tá na área de TI hoje, não teve todo esse fomento, não teve assim esse super incentivo, essa super estimulação, não no mesmo nível, assim, mas muito longe de ser no mesmo nível que aconteceu na Índia, né? Então o pessoal, assim, a gente não tinha muito acesso à informação. É uma geração que aprendeu inglês para conseguir ler manual, porque o que tinha traduzido era pouco, se a gente queria se informar, tinha que ler inglês mesmo, às vezes tinha que pegar o dicionário, sentar do lado e lendo ali, virar à noite, quebrar a cabeça, pesquisar em fórum, ler em fórum,
ou traduzir livro, dia quente, experimentar muito. Então é um pessoal que é mais apaixonado pela área, pelo TI, né? Que gosta, que tem afinidade, que gosta de, não tem medo de formatar a máquina, de instalar coisa, experimentar coisa, pôr para rodar, programar, ver como é que a coisa é feita por baixo, no baixo nível, no alto nível. Então, ok, a qualidade média, tá? Também não vou falar que todo brasileiro é, nossa, é super top. Não, também não. A gente sabe que não é isso. Mas, na média, um brasileiro, do mesmo jeito que tem indianos que são muito tops mesmo, são muito bons, tá? Mas a grande maioria tá muito longe disso. E a maioria do pessoal que tava nessa meiuca ali antes de dar um super boom aqui no Brasil, que ainda tá acontecendo, é difícil a gente trazer gente, ainda vem muita gente que gosta já, tá? Que já tá flertando, ainda não tem o super incentivo. Então é um pessoal que está disposto a superar várias barreiras que o pessoal de lá não tá. Então a qualidade média do Brasil, sim, é superior, tá? Tanto que acontecia muito isso. Quando tinha um projeto na Índia, que eles estavam assim, meu Deus, a gente vai perder esse projeto. Ó, cara, você não quer experimentar pegar esse pedacinho e colocar lá no Brasil? Aí montava um Dream Team aqui, sabe? Pegavam os melhorzinhos os melhores de cada projeto ali, pegavam uns 4, 5, 6, montavam uma unidade pequenininha, com um custo super efetivo e com uma qualidade galáctica, entendeu? E aí, beleza. Pô, esse Brasil parece ser legal. Eu tava achando que era uma república de banana, mas, poxa, tem uns caras bons aí. Então, olha, para passar esse projeto para cá, dá pra gente, não precisa de tanta gente quanto lá, aqui o pessoal, o fuso horário tá mais perto, vende os benefícios do Brasil, passa para cá. Ajeita a casa, desenvolve produto, desenvolve serviço, põe tudo no trilho. Começou a entrar numa rotina de mais manutenção, onde você precisa de mais braço e a coisa vai ficando mais mecanizada, a barrinha técnica desce. Ok, tá ficando caro, vamos colocar na Índia. Então esse ping-pong acontece assim. Cada 3, 4 anos o projeto ele dança de lado. Isso também é relativamente comum de acontecer. Outra coisa assim, interessante de falar é que quando eu estava no HSBC eu vi tinha um sistema de treinamentos lá dentro e tinha um treinamento exclusivo para indianos que era How to Lose Your Accent, né? Como perder o seu sotaque. Porque o pessoal reclama muito do sotaque dos indianos e eles não conseguem às vezes entender o porquê que é daquele jeito, o que eles estão fazendo de errado. Então tinha um curso lá, assim, o sotaque deles é super carregado e era justamente para eles entenderem o que eles faziam de errado e o quão algumas coisas eram super inadequadas mesmo culturalmente. Um dos pontos era porque lá, cultura assim, Arábia e Índia, é que quanto mais rápido você fala, quanto mais rápido e mais alto você fala, mais fluente você é. Isso é uma coisa que eles têm dentro da cabeça. Então parece que é sempre um griteiro, uma briga que ninguém entende nada e ele acha que saiu ganhando. Pronto. Então, assim, um dos pontos era desmistificar isso. Um outro ponto interessante que eles desmistificavam era sobre a pronúncia, de ser correto, né? Velocidade não implica fluência, né? Clareza que implica fluência, clareza, riqueza de vocabulário. O pessoal mais educado, os managers, os VPs, que eram indianos, eles sim tinham um vocabulário super rico, assim, era coisa bonita de se ver, tá? Que mais que dá para eu falar? Então, mas tinha que, para a grande maioria, tinha que desmistificar essa coisa da velocidade, do jeito que você fala, como se estivesse sempre discutindo, como se estivesse sempre negociando alguma coisa, né? Que isso não é ok, que isso não é legal, que falar por favor não falar obrigado não é considerado uma forma de pagamento, tá? Aqui no Ocidente. Tipo, lá é uma forma de pagamento também. Falar obrigado é uma forma de pagamento. Por isso que a pessoa economiza muito o obrigado, por favor. Palavras que a gente trata aqui mais de azeite social, lá é pagamento. Tá? Deixa eu ver o que mais. Nesse curso de How to Lose Your Accent, o que mais que eles explicavam? Falavam sobre a velocidade, sobre a altura, sobre parecer que está ganhando uma discussão o tempo todo, sobre clareza, né? Então eles puxavam isso para o pessoal desmistificar e tentar falar de uma forma mais apropriada, eles pegavam 2 exemplos assim de como escrever e-mail, isso era até inclusive em comunicação escrita.
mas para vocês verem como é super difícil. Assim, eles achavam que falam super, assim, achavam que era super mega fluente porque falavam muito rápido, né? Às vezes não tinha um vocabulário tão rico e falavam super rápido. E com isso eles, não, cara, eu sou muito fluente em inglês, e você calha a boca, sabe? Então, entre essas e outras era onde o pessoal perdia um pouquinho. Bom, é isso, tá? Não estou falando que eles são ruins, mas espero ter explicado esse contexto histórico e o que acaba acontecendo em cada lugar. E sim, porque nós aqui do Brasil acabamos tendo uma qualidade um pouquinho superior por causa do interesse, da afinidade, da vontade de fazer essas coisas, tá bom? É isso, obrigado, até semana que vem, grande abraço.